Análise Política, com Orion Teixeira. Orion Teixeira, bom dia para você. Bom dia, Ana, Luciane, ouvintes da Band News. Prazer voltar a falar com vocês. Eu fico imaginando o nível de ansiedade ali na Praça dos Três Poderes, diante da finalização aí, da reta final da CPI da Covid e seu relatório, hein? Não, pois é, viu, Orion? Dias de muita insônia pro pessoal dali, viu? É verdade. Tá difícil. E aí, então, vamos lá no nosso primeiro assunto do dia. Uma nova rodada da pesquisa está apontando que essa polarização entre o Lula e o Bolsonaro, com liderança do petista, um pouquinho de crescimento da terceira via, mas há uma pesquisa até mais precisa, da qual os políticos estão se esquecendo, né, Orion? Pois é, Ana, saiu hoje então a primeira pesquisa nacional do Data Tempo, agora exclusivo do jornal mineiro O Tempo, sobre a disputa presidencial a 13 meses das eleições do ano que vem. E confirma os dados já conhecidos da polarização no país, na qual Lula e Bolsonaro estão à frente dos demais, com liderança do petista com 36%, contra 22% do atual presidente, que está sem partido. A vantagem de Lula é de 14 pontos percentuais sobre Bolsonaro. Além disso, Lula venceria todos os adversários colocados em simulações de segundo turno, enquanto Bolsonaro perderia de todos eles. A pesquisa ouviu 2.025 pessoas entre os dias 9 e 15 de setembro em todo o país. E quando são computados apenas os votos válidos, Ana, ou seja, excluindo-se ali aqueles que pretendem votar em branco ou nulo e os que se dizem indecisos, o percentual de Lula chega a 41,9%, enquanto de Bolsonaro alcança 25,6%. Esses são os índices com os quais o resultado da apuração eleitoral oficial trabalha. Bom, há uma parte do eleitorado que soma aí 27,8% que não querem Lula ou Bolsonaro e buscam a chamada terceira via. Entre eles, Ciro Gomes tem a preferência com 27%, seguido do ex-juiz Sérgio Moro com 20%. Tudo somado, Ana, os pré-candidatos não podem se esquecer de uma pesquisa importante, até mais precisa do que essas aí, e que está tirando os votos deles. É o crescimento do voto do protesto, dos desencantados com a política, com as eleições. Havia 3 categorias nesse campo: os votos brancos, nulos e a abstenção, que crescem a cada eleição. Para você ter uma ideia, em 2010 eles foram mais de 20%. Em 2014 subiram para mais de 26%. Nas últimas eleições de 2018, eles foram de 30,8% na eleição presidencial e 3,2% na eleição de governador. Se já era assustador, a situação pode piorar com uma quarta categoria que está se juntando a eles, que são os eleitores de títulos cancelados. Hoje, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, eles são 2.445.877 pessoas que estão com o título de eleitor cancelado. Isso equivale a 3,64% do eleitorado de Minas Gerais. Vou repetir. 13,64% do eleitorado de Minas Gerais, que é de mais de 17 milhões de pessoas. O TRE tem alertado e convocado esses eleitores para que compareçam a um cartório eleitoral para regularizar a situação, que pode ter vários motivos: insatisfação, desistência, não votação em 3 eleições consecutivas, perda do título, falta de biometria ou até falecimento nesses tempos aí de pandemia. Se somarmos tudo até agora, esse não voto poderá chegar a mais de 45% de votos perdidos. Lembrando aí, claro, que essa situação não impede a eleição nem anula o resultado eleitoral. Orion, é pesquisa que não acaba mais e tem uma relacionada à economia, não é? Exatamente. Essa pesquisa está se cristalizando um dado aí de pessimismo com a situação econômica do país. Para 69% dos brasileiros, Luciano, a situação econômica do país está pior nos últimos meses e melhor para 20%. Outros 11% acreditam que ela está da mesma forma. A pesquisa é do Datafolha, Instituto Paulista, que foi divulgada hoje pelo jornal Folha de São Paulo, e mostra que mesmo entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, a sensação de piora prevalece. Para 36% dos favoráveis ao governo, a economia piorou. Há empate técnico ali dentro da margem de erro com aqueles que dizem que a situação está igual, 32%. Outros 31% disseram que a situação é melhor agora. A pesquisa ouviu de forma presencial 3.667 brasileiros em 190 municípios dos dias 13 a 15 de setembro.
A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Especialistas avaliam que a situação econômica do Brasil é muito negativa no momento. Segundo eles, o custo de vida para os mais pobres aumentou nos pontos mais básicos, como alimentação. As tentativas do governo agora de criar aí o Auxílio Brasil, que irá substituir o Bolsa Família, demonstram a falta de projetos, de prioridade da área econômica, né? O governo pretende aumentar, por exemplo, o IOF, Imposto das Operações Financeiras, para bancar um novo auxílio, mas pode ser insuficiente frente à inflação das famílias mais pobres. O futuro do auxílio, então, é incerto, porque esse improviso de aumento de imposto pode até afetar a retomada econômica. Então o governo quer arrecadar com esse aumento de imposto 2 bilhões de reais para bancar esse novo auxílio. E o IOF, esse imposto de operações financeiras, por sua vez, ele tem outra finalidade, por ser um imposto de natureza regulatória na área monetária e creditícia. Pessoas físicas e jurídicas serão afetadas nesse cenário de endividamento elevado, juros em alto e economia em desaceleração. Então tá certo, Orion, a gente volta a se falar na quarta-feira? Combinado. Ana, um abraço para você, Luciane e ouvintes da Band News. Quem quer saber mais pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Um abraço a todos e façam um bom dia. Abraço, Orion, até mais.